Fala, guerreiros de Athena, aqui quem fala é o Sérgio Barros e no vídeo de hoje vamos ter mais um Katsu Responde, então já vai deixando aquele like gostoso, se inscreva no canal e falamos demais e sem mais enrolações, bora pro vídeo! Gabriel Bahia. Oi Sérgio, minha pergunta é, se as habilidades dos Cavaleiros de Ouro passam para o sucessor através das memórias da armadura, então como o Canon era um general marina e tinha técnicas de marina e se tornou o Cavaleiro de Ouro de Gêmeos, então o próximo Cavaleiro de Gêmeos vai ter as técnicas básicas do Cavaleiro de Gêmeos e também as do General de Dragão Marinho? Espero que você entenda. Vamos lá, né? Vamos dar uma tentada aqui. Gente, em primeiro lugar, é importante entender que essa coisa das armaduras passarem conhecimento de golpes é uma teoria minha, não é uma verdade perfeita e sem defeitos. A base que temos é a Enciclopédia Taizen, que diz que a armadura armazena a memória do cavaleiro anterior. Como isso é aplicado num todo, isso fica pra nossa cabeça adivinhar e criar teorias. Se for verdade ou não que as habilidades podem ser acessadas pela armadura, na prática não sabemos como funcionaria. Se simplesmente memórias seriam implantadas, se apareceria um fantasma do cavaleiro ensinando, se seria algo como um instinto, enfim. O spin-off Saint Seiya Omega tentou fazer uma versão visível disso, onde Seiya aparece para o Kogo assim que ele veste a armadura de Pégaso, e assim ele desencadeia os meteoros de Pégaso sem ter aprendido. E o próprio Seiya usa o trovão atômico sem nunca mesmo ter presenciado esse golpe. Mas é aquilo, é o spin-off. Pode como não pode ser a coisa certa. Até porque spin-offs têm muita liberdade criativa, apesar deles usarem coisas canônicas nunca mostradas no anime. O próprio Ômega pega um conceito do hipermito que é de Ikki ser o único cavaleiro de Fênix da história e aplica isso na trama. Mas considerando que realmente elas passem, seja lá como for, no caso dos Marinas temos elementos bem convincentes que a técnica Triângulo de Ouro é uma técnica que não pertencia a Canon, sendo da escama de dragão marinho. Esse golpe faz alusão ao Triângulo das Bermudas, que fica no Atlântico Norte. Nisso não faz sentido o Canon ter esse golpe antes de ter a escama de dragão marinho. Das duas uma, ou ele criou esse golpe depois de virar general, ou ele aprendeu pela escama. No meu entendimento, não faz sentido ele criar uma técnica muito semelhante a outra dimensão. Tipo, eu acho meio inútil, mas vai saber. Sobre essa técnica poder ser passada para outros cavaleiros, se for o caso de ser uma técnica vinda de um marina, acredito eu que não poderia ser passada. Cadmus Supermaci. Oi Sérgio, no anime e talvez no mangá, na saga de Hades nos Elísios, o Thanatos disse que as armaduras de ouro foram trazidas por Poseidon, que o Cosmo rivaliza com o de Atena. Isso significa que o Cosmo de Atena consegue se igualar com o Cosmo de dois dos três deuses mais poderosos de toda a mitologia grega? Abraço, amo muito o seu canal. Sim! Inclusive a Taizen diz que ela é a segunda deusa mais poderosa depois de Zeus. Achei meio exagero, mas diria que ela cumpriu o papel de Zeus na tríade dos grandes deuses. Espiral Geek. Shun poderia usar as várias configurações da corrente de Andrômeda com sua armadura V1, ou ele só desbloqueou isso contendo a armadura restaurada com o sangue dos Cavaleiros de Ouro? PS, com a configuração eu quero dizer teia de aranha de Andrômeda, armadilha de Andrômeda, espiral de Andrômeda, etc. Essa função sempre existiu com as correntes de Andrômeda. É o instinto de defesa dela funcionando em diversas variações para lidar contra o inimigo. Lembra da frase, o mesmo golpe não funciona contra um cavaleiro, que a Fandom leva ela no literal até demais? Bom, ela quer dizer que o cavaleiro já aprendeu a técnica do inimigo, e se ele tiver potencial para tal, agora ela não vai funcionar mais. No caso, Shun experimentou cada um dos golpes de Io. Isso fez ele ter capacidade de fazer as correntes de Andrômeda assumirem a defesa perfeita para cada ataque. Perceba que quando ele chegou no Tornado Violento, a corrente não se configurou em nenhuma defesa. Isso porque ele não tinha visto essa técnica antes. Bruno. Bom dia, Sérgio. O que você acha que dava para melhorar no anime de Lost Canvas? Isso é claro, além de terminar o anime. Olha, de cabeça eu não vou lembrar de tanta coisa, mas eu tenho algumas ideias. A primeira seria naquela cena que Tema arranca as pulseiras de flores. Por mais que essa cena tenha um significado forte, eu mudaria ela pra ele tocando a pulseira apenas antes de cair na morte. Motivo? Porque eu queria que essa pulseira permanecesse até o final para ser a desculpa perfeita de como Alone conseguiu suprimir Hades dentro do seu corpo. Acho que Tema caindo apenas tocando a pulseira ainda seria bem emblemático,
mágico, e a marcação de tempo para Hades voltar seria as flores da pulseira murchando, assim como o tempo de vida de Tema no mundo dos mortos. Imagina que épico, aquela cena do Tema vencendo Alone, e ele gritando dizendo para Tema matar, já que Hades já estava vindo, e nesse momento, a última flor murchava e caía. Aí sim, apareceria Hades. Nossa, seria perfeito. De cabeça eu só lembro disso, mas eu vou anotando as coisas que poderiam melhorar e talvez eu faça um vídeo sobre. Leonardo Barbosa Teles. Fala, Sérgio, beleza? Uma coisa que eu sempre me deixou curioso é o seguinte: qual a lógica por trás da armadura de bronze de Camaleão? Em questão de proteção física, ela é muito superior às demais armaduras de bronze e até algumas de prata. A armadura de Camaleão é um caso à parte que você deve relevar, porque no caso, ela é uma armadura feita apenas para homenagear uma revista, a revista June. Essa armadura é 100% inspirada em roupas de Dominatrix, então a lógica dos componentes dela não foi aplicada. Foi um baita de um vacilo do Kurumada, eu concordo. Ele ferrou a própria lógica que criou. Mas fazer o quê? Curupira sendo Curupira. Renata Almeida Tanan. Sérgio, tudo bem? Uma pergunta. Você não respondeu antes. Qual saga, tanto do anime e tanto do mangá, você mais gostou e gostou até hoje? Muito obrigado se puder responder, e fico feliz por seu canal esteja crescendo aos poucos. No mangá, a saga de Poseidon, pois foi uma saga boa, mostrando progressão de personagens, novas técnicas, novo modo de armadura, tudo isso em um conjunto com os bronzes mitando lindamente. Tem seus defeitos? Sim, aquela passagem do Shun vs Casa foi deplorável, mas num todo é uma saga muito massa de ler no mangá, e com um traço bem evoluído se comparado com a saga anterior. No anime, a saga de Hades Santuário, onde a animação foi linda apesar de ser misturada com CGI. Porém, na maioria do tempo, em minha sincera opinião, foi bem colocada. É a saga com mais clima de guerra, de tensão, onde os poderes parecem muito ameaçar. Como defeitos, temos uns CGIs meio cagados, como Seiya vestindo a armadura de Pégaso, meu Deus, que coisa de animação de Nintendo DS, fora umas participações do Seiya idiotas demais na saga, forçadas pra um diabo. Não, anime, eu não quero ver o Seiya tanto quanto você quer que eu o veja. Deixe ele aparecer quando ele tiver que aparecer! Jefferson Lima. A natureza do Cosmo muda se mudar de patentes? Tipo, se Ikki for Cavaleiro de Leão, o Cosmo de Fogo altera para elétrico? Não, porque Cosmo não tem natureza. O Cosmo não é elemental. Ele é apenas uma energia que queima e é isso. Ikki não cria fogo. O golpe dele, Ave Fênix, é um golpe de vento que simula fogo. Já seu Cosmo é tão quente quanto fogo porque a natureza do Ikki é agressiva e o Cosmo se adapta a esse tipo de emoção. Mas até aí o Cosmo de Shiryu também queimou Máscara da Morte quando ele se encheu de fúria. O Cosmo do Aioria no anime clássico não tem nada a ver com eletricidade. Ele nem tem essas capacidades. O estilo de luta do Aioria é praticamente igual ao Seiya, golpes comuns. Essa história do Aioria produzir relâmpago é algo exclusivo de spin-offs como episódio G. Já o Cosmo Elemental mesmo é algo exclusivo do Saint Seiya Ômega, onde o choque das trevas de Apsu e a luz de Athena modificou as armaduras sagradas, dando a elas poderes elementais. Aí sim, agora o próprio Cosmo produz fogo, água, luz e etc. Nube King Marcelo Victor. Oi Sérgio, sou muito fã do seu canal. Eu tenho uma pergunta. Os esqueletos podem ser considerados parte dos 108 espectros ou seriam soldados à parte como os aspirantes a cavaleiro, não tendo um número exato deles? Os esqueletos estão mais para soldados rasos de Athena em termos de equivalência. Eles não fazem parte dos 108 espectros, porém todos eles possuem sapures, que só aí eles superam soldados rasos de Athena que só possuem armaduras humanas comuns. Na verdade, eles têm armadura de couro. Caramba, hein, Athena? Luiz Gabriel, como o golpe do Aldebaran no Niobe the Deep demorou tanto para fazer efeito? E como Mu notou esse delay e sabia que Niobe estava praticamente morto? Esse é um dos vários clichês de shonens. Não tem que procurar uma explicação lógica porque, cara, não tem. É que nem dois personagens de espada trocando golpes. Aí do nada, um apenas cai no chão e o outro continua normal. Faz discurso e tudo. E do nada, ele tá partido em milhares de partes. É apenas um recurso de drama narrativo. Só isso. Gabriel Almeida Brito. Tem alguma outra obra que você é viciado além de CDZ?
Como você disse viciado, vou supor que não é algo apenas que eu goste, e sim que eu consuma freneticamente e vá atrás de informações. Bom, se tratando de anime, é a coisa que eu menos tô consumindo. Tipo, a coisa que eu mais consumi foi o reboot da She-Ra, que já maratonei 7 vezes seguidas, e já tô afim de uma 8ª vez. Fora isso, já fui muito viciado em Steve Universo. Em termos de mangá, eu tô lendo o mangá de Death Note, e até que tem algumas diferenças bem legais comparando com o anime, apesar de eu achar o anime de Death Note muito bem executado na maioria das vezes. Então é isso, guerreiros, espero que tenham gostado. Já sabem, me sigam nas redes sociais, sério gente, é muito importante, me sigam lá no Insta, me sigam lá em todas as redes sociais, vai lá, véi! Nem um pouco medinho, né? Não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar aquele like gostoso, e é isso, vou ficando por aqui, até a próxima, valeu!